Estudos avançados. E aí, pessoal, para quem já encarou o desafio do livro 1 de Ao Capital, sabe que o livro 2 traz uma nova provocação: entender o capital em movimento. Hoje a gente vai fundo para além do básico e explorar as conexões entre as categorias-chave, justamente para levantar novas perguntas, daquelas que inquietam até os estudos mais avançados. Pois é, essa sensação, ela não é só um sentimento, né? Ela é um sintoma bem direto da estrutura que a gente vai analisar. É o nosso ponto de partida, que nos leva a questionar não só o ato de trabalhar, mas toda a lógica da produção e, crucialmente, da circulação do valor que rege a nossa sociedade. Ok, vamos ao nosso primeiro pilar. Alienação é um conceito conhecido, claro, mas vamos revisitar isso de uma outra forma. Não como um estado psicológico, um sentimento, e sim como a consequência objetiva, quase matemática, da forma mercadoria e da propriedade privada. A ideia aqui é que essa alienação se torna concreta quando as coisas que a gente produz, sejam mercadorias, dinheiro ou até o próprio Estado, ganham vida própria, sabe? Elas se tornam agentes autônomos no ciclo de valorização e passam a ditar o ritmo da vida, em vez de serem controladas por quem as criou. É uma inversão total. Essa pergunta é ótima, porque ela nos tira do sintoma e nos joga direto para dentro da máquina. Como é que essa separação se alimenta e se reproduz sem parar? A resposta, e isso é central no livro 2, não está só lá na fábrica, na produção. Ela está de forma decisiva na circulação, na metamorfose constante do valor. Agora sim, vamos para o coração da análise com foco total na dinâmica do livro 2. A teoria aqui desvenda o processo todo ao mostrar que existem dois circuitos de circulação e eles operam com lógicas que são oposto uma da outra. Olha só que interessante. De um lado, a circulação simples, MDM, vender uma mercadoria para conseguir dinheiro e comprar outra. O dinheiro é só um meio e o ciclo acaba ali. Do outro lado, a fórmula do capital, DMD. O dinheiro compra uma mercadoria para ser vendida por mais dinheiro. O valor vira o sujeito do processo. O objetivo não é satisfazer uma necessidade, é se expandir. É um movimento que não tem fim. E aqui está o grande enigma. A pergunta de $1 milhão que a economia política clássica não conseguia resolver. Se o mercado é uma troca de equivalentes, de onde raios vem o D, o tal do mais valor? A resposta não está na superfície, no mercado. Ela está escondida no processo de produção. E a resposta, a chave de tudo, está numa mercadoria muito, mas muito especial: a força de trabalho. O valor de uso dela é justamente criar valor. O capitalista compra essa capacidade pelo salário, mas, ao usá-la, gera um valor muito maior. Essa diferença é a mais-valia, a fonte do lucro. E é aí que o livro 2 se torna crucial. Ele mostra como esse mais-valor, depois de criado, precisa voltar para o mercado e ser realizado, vendido, para que o ciclo todo possa começar de novo. Beleza, agora que a gente entendeu esse motor, vamos dar um passo atrás e ver como ele, segundo a teoria, não só move a economia, mas molda a sociedade inteira. É o que nos leva ao famoso materialismo histórico. A tese aqui é forte. A base econômica não é que ela só influencia, ela determina, em última instância, toda a superestrutura. E aqui já fica uma pergunta de pesquisa provocadora para hoje. Como é que a digitalização das forças produtivas está mudando não só as relações de produção, mas as próprias formas da nossa consciência social e do Estado? A imagem aqui é bem poderosa, né? A base econômica é o alicerce e a superestrutura é o prédio construído em cima. O Estado, as leis, a cultura, tudo isso se ergue sobre essas fundações e, no fim das contas, serve para manter essas mesmas fundações no lugar. Ok, então o diagnóstico foi feito, o mecanismo histórico foi apresentado, mas e aí, qual seria a alternativa? Para onde todo esse processo histórico deveria apontar? Essa citação é fantástica porque ela vira de cabeça para baixo a nossa ideia comum de liberdade. Liberdade aqui não é ausência de regras, é a participação consciente e coletiva no controle da produção e da vida. É a superação daquela alienação que a gente viu no começo, através da reapropriação do poder social. E para chegar nessa tal comunidade genuína, a teoria aponta que duas coisas precisam ser superadas: as estruturas que geram alienação, ou seja, a propriedade privada e a divisão do trabalho. E abolir a divisão do trabalho não significa que todo mundo vai fazer de tudo, mas sim acabar com essa prisão de ter que fazer uma única coisa a vida toda.
E esse princípio famoso, lá da crítica ao programa de Gotha, ele descreve o estágio mais avançado do comunismo. Mas olha, é importante entender o contexto. Segundo a teoria, isso só seria possível depois de um desenvolvimento gigantesco das forças produtivas e de superar a mentalidade do direito igual, que ainda fica medindo a contribuição de cada um. Agora, é fundamental entender que essas ideias não foram escritas em pedra, longe disso. Elas se tornaram o ponto de partida para debates intensos e estratégias radicalmente diferentes sobre como chegar na mudança. E essa divisão sobre como fazer a transição foi e ainda é gigantesca. A polarização histórica entre reforma e revolução levanta uma pergunta que não quer calar. O Estado capitalista pode ser conquistado e usado pela classe trabalhadora? Ou a estrutura dele é tal que ele precisa ser destruído? Esse debate está vivo até hoje nas estratégias da esquerda. E no fim a bola volta para a gente, né? Como é que conceitos como alienação, a fórmula do capital ou o fetichismo da mercadoria nos ajudam a decifrar o capitalismo de plataforma, a crise ecológica, a financiarização de tudo? Será que essas ideias, nascidas no século XIX, são só poeira na estante? Ou será que são as ferramentas que a gente mais precisa hoje para questionar o nosso mundo? A investigação continua em aberto.